Olá pessoal, tudo jóia? Mais um Mapeando Direito, estamos estudando o direito constitucional. E essa aqui é mais uma aula sobre controle de constitucionalidade. E essa aula aqui tem como objetivo traçar generalidades sobre o controle de constitucionalidade difuso, ou seja, é um controle repressivo, porque já existe a lei inconstitucional, e é um controle judicial, porque é exercido pelos órgãos do poder judiciário, tá ok? O controle de constitucionalidade difuso, ele é exercido por qualquer magistrado. Também é conhecido como controle incidental. Como é que ocorre esse tipo de controle de constitucionalidade? Bem, temos que ter algumas noções básicas de processo, tá? É bem tranquilo, é bem fácil. Então é o seguinte, vamos lá. Numa petição inicial, por exemplo, o autor da ação vai descrever um fato, uma situação, algo que ocorreu, um caso concreto. E isso é muito importante porque o controle de constitucionalidade difuso, também chamado de incidental, ele sempre está relacionado a um caso concreto, um fato, certo? Está lá narrado na petição inicial. Bem, o autor da petição inicial vai pegar esse fato, essa situação concreta, algo que aconteceu, e vai encaixar na norma jurídica, vai encaixar no direito, tá? Esse encaixe, a subsunção do fato à norma. A partir desse encaixe, o autor da petição inicial vai deduzir um pedido. E assim temos uma petição inicial. Um fato foi narrado, esse fato é encaixado na norma jurídica e, a partir disso, o autor da petição inicial deduz um pedido, tá ok? É simples questão de lógica. Beleza, vai desenvolver o processo, em algum momento vai chegar para o juiz sentenciar. Como é que vai fazer o juiz? Ora, é muito parecido, certo? O juiz vai perceber, vai analisar qual é o fato, mas qual o fato que foi provado. Daqueles fatos alegados na petição inicial, teremos os fatos alegados na contestação, o juiz vai produzir as provas adequadas para isolar os fatos que foram efetivamente provados. Vai pegar os fatos que foram efetivamente provados e vai encaixá-los, subsumi-los à norma jurídica, ao direito. Então, vai concluir pela procedência ou não da petição inicial. Essa conclusão aparece no dispositivo da sentença, tá ok? Nota que a estrutura da petição inicial e da sentença são semelhantes. É sempre essa ideia, um fato que está subsumido à norma jurídica da qual se extrai uma conclusão. O autor da petição inicial, a conclusão dele é deduzir um pedido. A do juiz, a conclusão do juiz que aparece no dispositivo da sentença é por deferir ou não o pedido deduzido na inicial, tá ok? Beleza. E daí vem a sentença do juiz. Lá no processo da sentença cabe recurso de apelação. Então temos a sentença, decisão de primeiro grau, e daí vem um recurso de apelação. O recurso de apelação leva o conhecimento da matéria para o Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional e Federal, ou TRT, o que for. E lá os desembargadores, os juízes de segundo grau, irão julgar aquela apelação através de um acórdão. Se este acórdão contiver uma questão constitucional, algo passível de discussão constitucional, ele pode ir para o STF por recurso extraordinário. Aqui na nossa situação, tem que ter uma questão constitucional para que a gente possa ter o controle de constitucionalidade pela via difusa, pela via incidental. Só para complementar esse esquema aqui, a sentença é um ato do juiz em primeiro grau, o acórdão um ato do tribunal em segundo grau, e o recurso extraordinário, que também será julgado por um acórdão lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos a instância extraordinária, tá ok? Onde é que entra esse controle de constitucionalidade difuso? Em todas essas situações, seja petição inicial, sentença ou nos acórdãos, nós sempre temos essa ideia. Um caso concreto, um fato que tem que ser encaixado na norma jurídica. Na lei, por exemplo, seja lei em sentido amplo, seja lei em sentido restrito. Aqui para a gente, lei em sentido restrito fica melhor para o nosso exemplo aqui, para a nossa explicação, certo? Seja o autor na petição inicial, seja o juiz ao proferir a sentença, pega o fato e encaixa na lei para então chegar a uma conclusão,
O autor, como eu já falei, deduz um pedido, o juiz conclui pela procedência ou não do pedido do autor. Tá joia? E daí agora vem o problema. Se esta lei que o juiz utiliza para julgar o caso, se esta lei for inconstitucional, lembra? Toda lei tem que se encaixar na Constituição Federal. Mas se esta lei for inconstitucional, o que é que vai fazer o juiz? Ora, muito simples, seja o juiz de primeiro grau, seja o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Regional do Trabalho. Se a lei é inconstitucional, o juiz pode afastar a incidência dessa lei. Ele pode, na fundamentação, seja da sentença, seja do acórdão, dizer: deixo de aplicar a lei número tal porque esta lei é inconstitucional, indicando com precisão os motivos, as razões desta inconstitucionalidade. Qualquer juiz pode fazer isso nas suas decisões e, ao fazer isso, está realizando controle de constitucionalidade difuso, o controle incidental. Notaram que a característica desse tipo de controle é realizar um controle na fundamentação jurídica de uma decisão que envolve um caso concreto, ou seja, envolve um autor e um réu, envolve partes, envolve uma relação intersubjetiva, envolve uma pretensão que foi deduzida lá na petição inicial. Então o controle difuso sempre está relacionado com um caso concreto. Ok, gente? Beleza, então, isso daqui são generalidades sobre o controle difuso, também chamado de controle incidental. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau.